Pessoal, bem-vindo à continuação da aula 5, né? E hoje a gente vai tratar de antinomia normativa, ou seja, conflito de normas. Quando aparentemente normas que deveriam ter campos jurídicos diversos entram em antinomia, ou seja, conflituam, né? E a gente vai estudar hoje como é que se resolve a antinomia, ou seja, quando tem duas normas que aparentemente se aplicam ao mesmo fato, qual a norma é aplicável, e a gente vai estudar os princípios, né, a sistemática jurídica, normativa e a metodologia para resolver o conflito normativo chamado de antinomia, ou leis aparentemente contraditórias, certo? Então, quando a norma entra em conflito com outra norma, surge a antinomia. A antinomia pode ser de dois tipos, real ou aparente. Quando se tratar de antinomia real, a solução é a revogação da norma conflitante. Então, quando duas normas existe uma antinomia, ou seja, uma norma prescreve uma coisa e protege um bem jurídico, e outra norma, à guisa de proteger o mesmo bem jurídico ou bem jurídico diverso, acaba prevendo obrigações jurídicas, ônus jurídicos ou deveres jurídicos que conflituam realmente com a outra norma, a gente tem uma antinomia real, certo? E isso é difícil de acontecer, porque geralmente uma norma vai ser aplicada em detrimento da outra, ou seja, o sistema normativo vai prever instrumentos para clarear essa normativa, esse conflito normativo. Então, geralmente a antinomia normativa é aparente. A maioria das antinomias são resolvidas pelo próprio sistema jurídico, usando princípios normativos do direito, não é? Previsto na Lei de Introdução do Direito Brasileiro, os princípios doutrinários e a metodologia interpretativa do direito, gramatical, histórica, hermenêutica, sistemática e teleológica. Mas quando isso não é possível, quando duas normas realmente são conflituosas, ou seja, não tem como o aparato jurídico, não é? E científico do direito resolver essa antinomia e classificá-la como aparente, o que resta subsidiariamente é entender que é uma antinomia real. Nesse caso, que é um caso grave, aí para resolver essa antinomia é só a revogação, não é? Só determina a revogação da lei posterior. Então essa lei deve ser revogada, ou essa ou a outra, né? Percebendo qual é o repertório jurídico que a vontade da população entende que deve ser preservado, e uma dessas leis vai ser revogada para resolver essa antinomia real. Por quê? Porque a maioria, 99% das vezes, a antinomia é aparente. A antinomia é em vista da primeira leitura da norma. Quando você tiver uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura, usando os instrumentos hermenêuticos que a ciência jurídica prevê, interpretação gramatical, histórica, teleológica e sistemática, né, e a hermenêutica constitucional e o sistema de princípios daquele direito junto ao direito constitucional, essa antinomia vai ser resolvida, certo? Na maioria das vezes, os instrumentos metodológicos já citados, né, da hermenêutica jurídica, vai permitir que essa antinomia seja entendida como antinomia aparente, porque o sistema vai conseguir determinar o campo de incidência dessas duas normas e vai separar esse conflito normativo e vai permitir que uma norma seja aplicada sem que a outra seja, né, perca eficácia, ou seja, essas normas vão ser temperadas através da interpretação, e essa antinomia que poderia ser entendida como um conflito, né, que impediria, aplica-se uma norma A ou a norma B, vai determinar a aplicação das duas normas para fatos específicos diferenciados. Isso vai ser resolvido através da hermenêutica jurídica, da hermenêutica constitucional e através do aparato metodológico de interpretativo, gramatical, sistemático, o teleológico, não é? Que vai permitir a resolução dessa antinomia, e se ela é resolvível, se ela pode ser resolvida, não é? Através do aparato metodológico, essa antinomia é classificada como antinomia aparente, ela não é real. Só vai ser real quando o instrumento normativo, a metodologia jurídica falhar, e aí realmente essa antinomia vai ser tida como real, e a única forma de resolvê-la é através de uma revogação de uma das duas leis, tá certo?
Então, quando se trata de antinomia aparente, que é a regra geral, é a maioria das antinomias, né, para verificação de revogação das normas e solução de tais conflitos, 3 critérios listados no quadro a seguir devem ser utilizados. Quais são eles? A gente vai ver os critérios usados pela ciência jurídica para resolver antinomias classificadas como aparentes. Então, o primeiro critério é hierárquico. Significa dizer o quê? Se existe um conflito normativo entre uma norma superior e uma inferior, aplique-se a norma superior. Lembra da pirâmide kelsiana? Pronto. Então, se existe um conflito normativo entre uma norma superior e inferior, qual é que vai ser aplicada? A norma superior, certo? Esse é o primeiro critério de resolução do conflito. O segundo critério é especialidade. Lex speciale derogati lex generale. Ou seja, se existem 2 normas atuando em fatos jurídicos similares, você vai ver que uma norma determina fatos jurídicos mais genéricos e uma lei regula esses fatos genéricos, só que de forma mais específica. Ora, regra geral, todos os fatos estariam sob a normatização da norma genérica, mas veio uma norma específica, especial, que fatiou parte desses fatos jurídicos genéricos e especializou esses fatos, regulando eles de forma diversa. Exemplo, sistema de defesa do consumidor. Antigamente, todos esses fatos jurídicos eram resolvidos pelo direito civil, uma lei genérica geral das atos civis da vida negocial, dos contratos, das obrigações, do devedor, do credor, certo? Quando veio o sistema de defesa do consumidor, esse sistema de defesa do consumidor repartiu alguns fatos jurídicos que antes eram regulados pelo direito civil e passou a regulá-los de forma especial, autônoma, especializada. Então, o Código de Direito do Consumidor veio regular fatos que anteriormente eram regulados pelo direito civil. E aí, o que é que aconteceu? A doutrina entendeu que o direito civil foi revogado? Não. A doutrina entendeu que o direito civil está valendo, só que os fatos selecionados pelo direito do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, passou a ter uma regulação especializada, diferenciada, especializada. Esses fatos, pinçados dos fatos jurídicos, passaram a ser regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Quem é que vai dizer quais são os fatos específicos? A própria lei especial. Então, a lei especial, ela vai, regular esses fatos de forma especial em detrimento da lei geral. Então, essa é a regra específica. Vale a lei geral e vale a lei especial. A lei geral para os fatos genéricos e para os fatos especiais e específicos tratados pela lei especial, vale a lei especial. Então, os 2 sistemas normativos atuam atualmente, normalmente, ou seja, o direito civil continua gerando os contratos genéricos e os contratos específicos de direito do consumidor é normatizado pela lei especial do direito do consumidor ou Código de Defesa do Consumidor. Então, lei especial, derogate lei geral, Então, esse é um ótimo critério que permite que vários diplomas jurídicos atuem e gerem regulações para vários fatos jurídicos. E quando o legislador, em vista de uma necessidade social, entende que determinados fatos, em vista do princípio da equidade, precisa de um tratamento diferenciado, ele separa esses fatos da lei geral, fazem uma lei especial e essa lei especial vai regular esses fatos especiais sem revogação da lei geral. Então, o segundo critério para você olhar 2 normas é ver, essa é uma norma geral, então ela vale e vai normatizar os fatos gerais. Por exemplo, direito civil normatiza os contratos gerais do direito civil, compra e venda, empréstimo, doação em garantia, está tudo no direito civil. Quando vem os contratos do consumidor, que passa a ser regulado pela lei especial, os contratos definidos pela lei especial, que é os contratos de consumo, passam a ter uma regulação especial pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, os 2 sistemas normativos vão estar valendo. O que é que o intérprete vai fazer? Vai pegar esse fato e ver se ele é aplicável, vai ser regulado pelo direito especial. Se não for, aplique-se a lei geral. A precedência é ver se tem uma lei geral especial.
Percebe isso? Primeiro você pega um fato, vê se tem algum sistema especial, Código de Defesa do Consumidor, legislação trabalhista. Se não tiver, cai na lei geral. Qual é a lei geral dos atos civis? É o direito civil. Percebe isso? Então os dois sistemas normativos vão conviver ao mesmo tempo, sem determinar um conflito normativo, e você percebe que aquele conflito normativo é aparente. Por que aparente? Porque a própria, as três formas de resolução do conflito aparente são eficazes para resolver aquele conflito, certo? Terceira forma é o cronológico. Lei posterior derroga a lei a priori. Significa o quê? A norma que entra em vigor posteriormente irá revogar a norma anterior que estava em vigor. Quando duas normas são gerais, regulam o mesmo fato jurídico, a norma posterior, se entrar em conflito com a norma anterior, o entendimento é que vai ser que a norma posterior revogou a norma anterior, que é o critério cronológico. Então, quais são os três critérios usados para resolver a antinomia jurídica? O que é a antinomia jurídica? Quando, por mesmo fato jurídico, aparentemente, existem duas normas regulando o mesmo fato. A gente vai ver que o sistema jurídico vai ter um sistema de metodologia para resolver essa antinomia aparente. Por que aparente? Porque ela pode ser resolvida por esses critérios metodológicos do sistema jurídico, pela ciência jurídica. O que é que a ciência jurídica vai determinar? Vai aplicar primeiro o critério hierárquico. Se tiver um conflito entre duas normas, aplique-se a norma superior hierarquicamente em detrimento da inferior. Então, naquela parte onde a norma superior contempla de forma diversa a norma inferior, aplique-se a norma superior, certo? Isso é um princípio do sistema do direito constitucional brasileiro. E por fim, especialidade. Existe uma lei geral e uma lei especial. Se duas leis estão valendo ao mesmo tempo, se surgir um fato, que a primeira coisa que você faz é tentar buscar uma lei especial. Se existe uma lei especial, onde é aquele fato jurídico aplicável, você aplica a lei especial. Se não existir a lei especial, você aplica a lei geral, certo? A lei especial sempre tem precedência, porque é especial por isso. Foi feita de forma específica para recortar determinados fatos jurídicos e regular de forma especial. Então, lei especial derroga a lei geral, certo? Se toda vez que você tiver um fato jurídico, primeiro você procura uma lei especial. Se tiver uma lei especial tratando dele, você vai ter que aplicar a lei especial. Se não tiver, aplique-se a lei geral. E por fim, o critério cronológico, que é o mais simples de ser aplicado. Quando duas normas são gerais, e regulam o mesmo fato jurídico, aí você vai aplicar a norma posterior, porque o princípio é que a norma posterior revoga a norma anterior. De posse desses três critérios, 99% das antinomias são classificadas como antinomias aparentes, porque usando o critério hierárquico, aplica-se a norma superior em detrimento da inferior. Critério especial, ou seja, em vista da norma geral, em especial, aplica-se a lei especial. E por fim, o critério cronológico. Em vista de duas leis sucedidas no tempo, e o princípio é da continuidade da lei, uma lei só perde a eficácia quando ela é revogada. Se vê uma lei posterior, que é contrária à normação da lei anterior, lei nova, revoga-se a lei velha. Lei posterior, revoga a lei anterior. É o critério cronológico. Então, usando esses três critérios, ou hierárquico, ou da especialidade da lei, aplica-se a lei especial em detrimento da lei geral, ou o critério cronológico, aplica-se a lei atual em vista da lei anterior que foi revogada, você resolve 99% das antinomias, e elas são classificadas como antinomias aparentes. Por que aparente? Porque era só aparência. Depois que você usou o sistema metodológico e científico do direito, você descobriu qual a norma que deveria ser aplicada e aplicou e resolveu o conflito. Então, é um conflito aparente, certo? Então, a solução das antinomias normativas ou leis aparentemente contraditórias. A antinomia de primeiro grau e a antinomia de segundo grau. A boa doutrina ainda classifica as antinomias em graus. Sendo assim, temos a seguinte: antinomia de primeiro grau, que ocorre quando o conflito de normas envolve apenas um dos critérios expostos,
ou seja, você aplica um dos critérios e resolve a antinomia, certo? Antinomia de segundo grau, quando trata-se de um choque de normas válidas, que envolve dois dos critérios analisados, ou seja, você aplicou os dois critérios e não foi suficiente para resolver o problema. Então, na antinomia de primeiro grau, você aplica um dos três critérios e resolve a antinomia. No antinomia de segundo grau, você precisa dos dois critérios, não é? Aplicar um dos três critérios, você aplica dois, por isso que é de segundo grau, para resolver a antinomia. Então, só o critério de especialidade não foi suficiente, só o critério de lei hierárquica não foi suficiente, você teve que aplicar o critério cronológico, quer dizer que uma norma foi revogada pela outra. Então, a antinomia de primeiro grau, você aplica um dos três critérios. Na antinomia de segundo grau, para resolver a antinomia aparente, você tem que aplicar dois critérios dos três. Quais são os três critérios? Lei superior aplica-se em detrimento de lei inferior. Lei especial aplica-se em detrimento de lei geral. E lei posterior aplica-se em detrimento de lei anterior que presume-se revogada. Esses são os três critérios. Se com um critério você resolveu a antinomia, se aplicou um dos três, é antinomia de primeiro grau. Se para resolver a antinomia você teve que aplicar dois critérios, é antinomia de segundo grau. Você aplicou os dois critérios e resolveu, certo? Então, antigamente, antinomia de primeiro grau e antinomia de segundo grau, né? Cronológico é o mais sensível de todos, sucumbindo durante os demais. Então, primeiro, você vai usar o critério hierárquico. Segundo, você vai usar o critério de lei especial, aplica-se em detrimento de lei geral. E por último, é o critério cronológico, que é você entender que a nova lei revogou a lei anterior, que a nova lei revogou a lei velha, certo? Ou seja, as duas leis não estão vigindo e produzindo eficácia. Por que isso? Porque você preserva a vontade do legislador. Se o legislador aprovou duas leis, não é? A perspectiva é que as duas leis vão vigir e produzir efeitos. Se a vontade do legislador é que uma lei revogue a outra, ou ele vai dizer isso expressamente, ou o doutrinador vai entender, através da interpretação, que uma foi revogada tacitamente, não é? De forma expressa, porque os artigos colidiam com os artigos da lei, ou a lei nova regulou todo o aspecto da outra lei e revogou tacitamente a lei anterior. Então, o último critério que você vai usar é o cronológico, porque ele implica no entendimento de revogação da lei velha pela lei nova, certo? E ele determina que o intérprete é que vai entender pela revogação. Por isso que é privilegiado os três primeiro critério hierárquico, segundo o critério da especialidade, porque preserva os dois diplomas jurídicos, ou por fim, se não puder, você aplica o critério cronológico, que aí você vai entender que a vontade do legislador foi realmente revogar a lei velha e regular de forma diversa através da lei nova, certo? Então, o artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro consagra o princípio da conciliação. Por isso que você, quando vai resolver antinomia aparente, você vai primeiro aplicar o primeiro princípio, depois o segundo princípio, e o terceiro e último princípio, que é o da cronológico, que implica entender pela revogação da lei velha pela lei nova. Ou seja, uma lei, um aparato normativo vai ser entendido como revogado, diminuído. O sistema jurídico perdeu o diploma legal, perdeu normatividade, porque a lei nova revogou a lei antiga, certo? Então, em vista do princípio da conciliação, artigo 2º, parágrafo 2º da lei nova, que estabelece que disposições gerais ou especiais, a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, toda vez que tiver uma lei especial e vir posterior uma lei geral, vai estar valendo a lei geral junto com a lei especial. Ou ao contrário, existe uma lei geral que já está valendo e eficaz, e aí vem uma lei especial. O entendimento da doutrina é que a lei especial vai regular os fatos especiais e a lei geral vai regular os fatos gerais. Então, independente de ser a geral ser determinada depois e a lei especial antes, ou a geral ser aplicada antes, já existir como diploma legal e depois for criada uma lei especial, não importa, porque o princípio é que lei especial não revoga lei geral e lei geral não revoga lei especial.
São duas formas de ler o mesmo princípio que vai gerar o mesmo resultado. Qual é o resultado? A preservação da lei geral frente à lei especial e a preservação da lei especial frente à lei geral. Para os fatos gerais, aplica-se a lei geral. Para os fatos especiais, aplica-se a lei especial, não é? Exemplo, direito civil. Para os fatos dos contratos do direito civil gerais, aplica-se o direito contratual geral do direito civil. Para os contratos civis especiais, que são os contratos de comércio, né, ou do consumidor, aplica-se o direito do consumidor, a lei especial, independente do fato cronológico, ou seja, se a lei especial veio antes da lei geral ou se a lei geral veio antes da lei especial, certo? Os dois sistemas, em vista do entendimento jurídico, vão conviver em harmonia, porque cada um vai ser aplicado. A lei geral para os fatos gerais e a lei especial para os fatos especiais, certo? Que é o princípio da conciliação normativa. Então, de acordo com tal princípio, se uma lei não contraria a outra já existente, então eles podem coexistir, não havendo necessidade de revogação, né? Então, existe antonomia de primeiro grau, que você aplica um dos critérios, o hierárquico, a da lei especial, né, aplica-se em detrimento da lei geral, e por fim o cronológico, que presume que a lei velha foi revogada pela lei nova, ou seja, ele é drástico, porque força o intérprete a entender que uma lei foi revogada, não é? E existe o princípio da conciliação, independente da aprovação da lei geral vir depois da lei especial, a especial depois da geral, quando tiver lei especial e a lei geral aplica-se aos fatos gerais e lei especial aplica aos fatos especiais. Então, o princípio da conciliação, se uma lei não contraria a outra já existente, então eles podem coexistir, não haver necessidade de entender pela revogação de uma em detrimento da outra. Cada uma vai ser aplicada ao mesmo tempo para fatos diversos. Lei geral para fatos gerais e lei especial para fatos especiais. Já o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, dispõe sobre a repristinação. O que é repristinação? Existem 3 leis no tempo e no espaço. Uma lei que estava valendo, veio uma lei e revogou essa lei, certo? Depois de certo tempo, essa lei aqui revogou a lei A, né? A lei B veio e revogou a lei A. Depois de certo tempo, veio a lei C, que revogou a lei B. Em vista da revogação da lei B, a lei A, que foi revogada pela lei B, volta a valer, volta a ser eficaz? Regra geral, não. O fenômeno da repristinação não existe, a não ser que a lei C, ao revogar a lei B, determine que a lei A volte a surtir efeitos. Então, o fenômeno da repristinação tácita não existe. Só existe repristinação expressa, ou seja, se a lei revogadora da lei a lei C, que revogou a lei B, que tinha revogado a lei A, não só revogar a lei B, como dizer, revogue-se a lei B e volte-se a valer o diploma da lei A. Então, existe repristinação? Sim, e tem que ser expressa. A lei que represtina uma nova lei, o que é repristinação? É uma lei que determina a volta de validade da lei que foi revogada, né? Então, isso só pode acontecer de forma expressa, porque, regra geral, se uma lei A é revogada pela lei B, depois vem uma lei C e revoga a lei B, o único efeito jurídico da lei C é revogar a lei B. A lei A, que foi revogada pela lei B, continua revogada. Então, a repristinação tácita, não é? Conclusiva, existe? Não. Regra geral, a repristinação não existe. Mas se o Congresso Nacional decidir que quer repristinar uma lei que foi revogada, né, o que é que ele faz? Quando ele aprovar a lei C, que revogou a lei B, a lei C tem que dizer expressamente que, ao revogar a lei B, a vontade do Congresso é que a lei A, anteriormente revogada pela lei B, volte a agir, volte a ser eficaz. E ela vai voltar a ser eficaz a partir da publicação da lei C. Então, só vai existir repristinação se a própria lei repristinadora tiver essa natureza. Se a lei que está revogando a lei B for uma lei repristinadora, ela autoriza a repristinação. Mas a repristinação não acontece de forma tácita, ou seja, porque a lei A foi revogada pela lei B,
não é? E aí ficou a lei B que revogou a lei A. E aí vem a lei C e revoga a lei B. A lei A volta a valer? Regra geral, não. A não ser que a lei C determine que com a revogação da lei B, a lei A volta a valer. Então, regra geral, a repristinação não existe, não é? Só vai existir se a lei prever. Por vontade de lei, não é? Ex lege, aí a repristinação vai existir. Quando é que vai existir? Quando a lei que está revogando a lei B, né, que revogou a lei A, ela expressamente dizer revoga-se a lei B e ao mesmo tempo determina-se a validade da lei A. A lei A volta a valer dali para frente, certo? Dali para frente a lei A, que não valia mais porque tinha sido revogada pela lei B, volta a valer em vista da lei C. Então a regra geral é que não existe a repristinação tácita, ou seja, hermenêutica, porque a lei A foi revogada, né? A lei A estava valendo, veio a lei B, revogou a lei A, aí depois veio a lei C e revogou a lei B, e nem mencionou a lei A repristinação não acontece. Mas se a lei C, ao revogar a B, fazer menção a A e dizer que ela vai voltar a valer, aí a repristinação acontece. Então por isso que eu digo que a repristinação só acontece se for expressa. Se a terceira lei fizer menção à lei revogada. Se ela não fizer menção à validade, à volta da normatividade, da validade da lei A que tinha sido revogada pela lei B, o único efeito da lei C é revogar a lei B. E ao revogar a lei B, a lei A continua revogada. Ficou claro? Então, através de sua leitura, concluímos que a regra é a não restauração da norma. Ou seja, a impossibilidade de uma norma jurídica, uma vez revogada, voltar a vigorar no mesmo sistema jurídico pela simples revogação de sua norma revogadora. Então isso dá segurança ao sistema jurídico. Uma lei nova revoga a lei anterior, que revoga, e aí vai. O sistema jurídico, não é? A lei posterior revoga a lei anterior, né? Mas como essa aqui foi revogada, ela não faz com que a lei que foi revogada volte a valer. Isso dá segurança jurídica. A não ser que essa lei preveja a repristinação. Aí ela tem que ser expressa. Não existe repristinação tácita. Então, uma vez revogada, né, qual é a regra geral? A regra é não restauração da norma. Ou seja, a impossibilidade de uma norma jurídica, uma vez revogada, voltar a vigorar no sistema jurídico pela simples revogação de sua norma revogadora. Ou seja, a lei A foi revogada pela lei B. Aí aprovou-se uma lei C revogando a lei B. A lei B foi revogada. Volta a valer a lei B, que volta a valer a lei A, que a lei B revogou? Não. Não volta. Então, regra geral, o fenômeno da repristinação tácita. Por que tácita? Porque você está interpretando o seguinte, olha, como a lei B revogou a lei A, se a lei B foi revogada, a lei A volta a valer. Isso é certo? Errado. Errado. Mesmo que a lei B seja revogada, o único efeito da lei C é revogar a lei B. Não é fazer a lei A voltar a ter efeito jurídico. Certo? Mas se a lei C disser o seguinte, revoga-se a lei B e volta a valer a lei A, aí o fenômeno da repristinação acontece de forma expressa. Porque a lei C autorizou, determinou a repristinação. Pode acontecer isso? Pode. Mas é exceção, certo? Porque em vez de fazer isso, geralmente apresenta-se um novo projeto de lei, não é? Aprimorando a lei antiga e mudando o sistema. Mas pode acontecer se for vontade do legislador, certo? Mas olha o que acontece, essa lei C vai determinar a volta da normatividade da lei revogada, mas ela só vai voltar a valer dali para frente. Porque o passado não interessa a lei. No passado existem 3 elementos que repudiam a retroatividade da lei. Quais são eles? Coisa julgada, ato jurídico efeito e direito adquirido. Então o passado pertence a esses 3, né, leões de chácara que detestam, que repudiam a retroatividade da lei. São garantias constitucionais. Ato jurídico efeito, direito adquirido, coisa julgada. Certo? Por isso que, regra geral, lei não retroage, a não ser para beneficiar o réu, certo? Então, o motivo dessa não restauração das normas é o controle do sistema legal, para que se saiba exatamente qual norma está em vigor, né? Então, em vista pelo princípio da não repristinação,
É um princípio que, regra geral, norma não represtina, ou seja, o que é represtinar? É uma norma voltar a valer, porque a norma que revogou ela foi revogada. Esse fenômeno acontece, é ordinário, acontece o tempo todo? Não, porque não é regra geral. Regra geral, o fenômeno da represtinação não existe, certo? E por isso que eu chamo de represtinação tácita, que o intérprete iria entender que como a lei B foi revogada pela lei C, a lei A volta a valer. Isso acontece? Não. A lei de introdução ao direito brasileiro determina que não existe, regra geral, a represtinação tácita. Mas pode existir qual? A expressa. Qual é a expressa? É se a lei C, além de revogar a lei B, determina que a lei A passa a valer. Aí, nesse caso, a lei A passa a valer porque a lei C, que foi aprovada, deu validade, determinou a validade, a represtinação da lei A. Mas uma lei nova foi aprovada, dando valor normativo e efeito normativo à lei A. Expressamente, o Congresso Nacional decidiu pela represtinação. Só assim para a represtinação acontecer, aprovada pelo Congresso Nacional. Porque via interpretação a represtinação não vai existir, ela é vedada pelo sistema jurídico, correto? Então admite-se, no entanto, a restauração expressa das normas, ou seja, a represtinação expressa, ou seja, uma norma nova que faça tão somente remissão à norma revogada poderá restituir-lhe a vigência, desde que em sua totalidade, a seguir, temos um esquema gráfico sobre a represtinação expressa, ou seja, a nova C que revogou a B, fez menção à norma A que foi revogada pela B e falou, olha, volta a vigir a partir de agora, certo? Então, só vai acontecer a represtinação se o Congresso determinar. Então, a represtinação é um fenômeno que só acontece se o Congresso quiser. Geralmente, o Congresso não usa esse sistema. O Congresso faz uma lei norma. Ele pode se inspirar na lei antiga e fazer uma nova lei. Né? O Congresso geralmente ele não abre mão de tratar da lei, de discutir a lei nas comissões, mas talvez por uma questão de urgência, necessidade e utilidade, o Congresso entenda, olha, já tem uma lei que foi revogada, em vez da gente tramitar com a lei nova, vamos aprovar uma represtinação. Aí sim, se o Congresso aprovar, a represtinação, que regra geral não existe através da interpretação do doutrinador, vai passar a existir porque a lei assim mencionou. Então, se a lei C, que revogou a lei B, além de revogar a lei B, dizer a lei A volta a valer, aí a represtinação vai acontecer, a represtinação expressa via Congresso Nacional, porque a interpretativa não existe. A interpretativa é vedada pelo sistema normativo, ou seja, o intérprete não pode entender que porque uma lei que revogou uma outra, a outra que revogou a lei B, ou seja, a B, revogou a lei A, veio uma C e revogou a B. Só por revogação da B, a lei A volta a valer? Não, a represtinação interpretativa ou tácita não existe. Só existe a represtinação expressa, ou seja, o Congresso Nacional, por vontade própria, né, ressuscita uma lei, entre aspas, né, ao revogar a lei revogadora, ou seja, a lei B, e dizer, ó, revogue-se a lei B e volta a valer a lei A. Aí, se o Congresso determinar isso na lei C, aí o fenômeno da represtinação vai acontecer. Então, é um fenômeno da lei, do Congresso Nacional, não é um fenômeno interpretativo. Via interpretação, você não pode chegar a essa conclusão, certo? É vedado pelo sistema normativo, pela lei de introdução ao direito brasileiro. Então, tendo a lei revogada pela lei B e, posteriormente, a lei B revogada pela lei C, a lei A irá ressuscitar, ou seja, irá ocorrer a represtinação? Resposta, caso a lei C disponha expressamente sobre o renascimento da lei A, então é possível a represtinação. Caso contrário, a lei A continua morta, revogada. Então a represtinação só vai acontecer se a lei C, que revogou a lei B, determinar a represtinação, ou seja, é um fenômeno legislativo, não é um fenômeno interpretativo. A represtinação tem que ser expressa, legal. Não existe represtinação por via interpretativa. Entender porque a lei C revogou a B, que a A, que foi revogada pela B, volta. Isso existe pela interpretação? Não. Só se a lei C, através do Congresso Nacional, vontade do legislador, além de revogar a lei B, disser
revoga-se a lei B e volta a valer a lei A. Como essa lei C foi aprovada dessa forma, a partir da publicação da lei C, a lei A volta a vigorar a partir da data da publicação da lei C. Então a repristinação, regra geral, não existe. Só vai existir se o Congresso aprovar uma lei mencionando a lei revogada e dizendo que ela volta a valer pelos seus termos em integralidade. Assim, aí a repristinação legal ou expressa pode vir a existir através do Congresso Nacional. Por interpretação, não vai existir. Por via tácita, não tem. Só tem repristinação expressa ou legal. Ficou claro? Então, quando uma norma entra em conflito com outra, surge a antinomia, não é? Então, a antinomia pode ser dois tipos, real ou aparente. Quando se tratar de antinomia real, a solução é revogação da norma completa. Então, com isso, a gente viu todo o sistema de antinomias. A gente viu que existe antinomia real e a aparente. E 99% das antinomias são aparentes. E qual é o sistema que a gente usa para resolver a antinomia? Lei superior aplica-se em detrimento de lei inferior. Lei especial aplica-se em detrimento de lei geral e, por fim, o cronológico. Lei posterior revoga a lei anterior. Com esses três critérios, 99% das antinomias são resolvidas. Se você usar um critério só, é antinomia de primeiro grau. Se você tiver que usar dois critérios para resolver a antinomia, é antinomia de segundo grau. E, por fim, o fenômeno da repristinação. Só vai existir repristinação se a lei que revogou a lei C prevê a volta da lei A. Então, só existe repristinação expressa ou legal. A repristinação interpretativa ou a repristinação porque a lei B, que revogou a lei A, foi revogada, não existe, certo? Com isso, a gente termina a nossa aula, né, de conflitos e antinomias de normas e até a próxima aula.